Bom dia, pessoal. Bom dia, turma querida do Dr. Bittencourt. Começamos aqui mais uma quarta-feira, essa quarta-feira quente, a primavera chegou quente, tem gente que está gostando muito. Eu gosto muito, desde que eu possa ficar de shorts, né? Mas vamos lá. Tudo bem com todos? Espero que essa manhã esteja iluminada com esses trabalhos. E para começar bem o dia, vamos chamar a nossa querida Kátia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Theo. Bom dia a todos. Sempre uma alegria enorme estar aqui. Meu coração fica muito feliz, muito grata, viu? Graças a Deus. Vamos então à nossa harmonização. Um beijinho, Kátia. Um beijo, querido. Um dia uma criança me parou e olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Esta semana, né, vamos tratar então do Pão Nosso, a lição 169, baseado num versículo 14 do capítulo 2 de Pedro 2, né? E ele é assim: eles têm os olhos cheios de adultério. Na verdade, a expressão toda
O versículo todo é assim: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Claro que são termos, estilos de época, né, onde isso foi criado, mas, como eu falei, o Emmanuel, ele, quando vai tratar de um versículo, se há necessidade de contextualização, assim eu lhe faço, senão ele vai trazer o espírito da palavra para poder ser trabalhada, né? Nós tivemos a felicidade já de ser introduzidos com o Fausto, com uma série de observações maravilhosas, né? Mas vamos dar prosseguimento, que é importante. Aí comenta Emmanuel: olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente pode contemplar os problemas de si mesmo, contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Eu gosto de brincar falando assim, que Emmanuel realmente ele é de uma... Como é que eu diria? Emmanuel é de uma precisão, né? Ele vai tratando as palavras, a gente tem a impressão que talvez seja alguma coisa simples, né? Mas a simplicidade está na clareza, que eu acho muito interessante. Mas vamos tratar desse assunto que nós viemos, né? Eles têm os olhos cheios de adultério. E a primeira observação que o Emmanuel faz, ele fala assim: olhos cheios de adultério. Aí eu falei assim, ele parou nessa frase. Eu achei muito interessante as observações feitas pelo Fausto, que me balizam, e realmente eu considerei isso muito interessante, sobre as concepções que Jesus fazia, baseando quando foi dito assim, que na lei diz que não matarás. E eu digo, se pensares mal, né, já será réu do seu juízo, né? Então, eu pensei assim, vamos parar, porque Emmanuel se dá o trabalho de fazer isso. E para nós, na nossa reflexão, eu gosto de entender que aqui não se trata de uma palestra, mas se trata de uma reflexão. Então, a gente vai se dar o trabalho, assim como Kardec, quando ele escreveu uma filosofia espiritualista, começando pelo Livro dos Espíritos, nós pudéssemos debruçar em buscar em alguns conhecimentos, em algumas buscas, o entendimento que temos dessas palavras e como elas repercutem em nós mesmos. Por que eu citei Jesus falando assim, não matarás? Eu digo, se pensares mal, já será réu do seu juízo. Né? Porque a nossa posição em relação às coisas será cada vez mais comprometida em função da consciência que consigamos construir a partir delas. Então vamos tentar analisar um pouco isso. Primeiro, olhos e visão. O Emmanuel, no Livro de Indulgência, no capítulo 14, que é ver, tem um trecho que ele começa dizendo o seguinte: a visão não é exclusivamente dos olhos. Refletir é ver com consciência. Imaginar é ver com sentimento. Calcular é ver com raciocínio. Recordar é ver com a memória. Por isso mesmo, a visão é propriedade vasta e complexa do espírito. Veja,
é propriedade do espírito, né? Que se amplia e se enriquece constantemente à medida que poderes, emoções se nos desenvolvem e aperfeiçoam. Olha, eu achei muito interessante que ele começa a fazer essa descrição do que é a visão. Visão a gente tendo como princípio que é a ação, né? Ver é a ação exercida pelos olhos, né? Mas veja, vamos pensar numa câmera fotográfica. Antigamente utilizava nitrato de prata sensível à luz para poder fazer a impressão das imagens no filme, né? Hoje nós diríamos que nós temos aí os sensores, né? Os sensores têm suas conformações, etc. e tal. Aí você fala assim, eu tenho um sensor que tem muitos pixels, né? Um sensor grande, já é outro um sensor cropado, tem uma série de definições, quem mexe nessa área sabe dizer. Fato é que a gente pode entender que um sensor mais sensível, aquele que tem uma área maior ou mais elementos sensíveis à luz, mais diminutos, de forma a ter um quadro mais preciso do que é visto. Então veja, a luz que incide sobre determinado objeto, né, ela é refletida e captada por esse sensor. E esse sensor vai apresentar um retrato daquele objeto, né, de acordo com a sensibilidade de onde se incide a luz, de como ele é sensibilizado. Claro que nós temos aí o aspecto da lente também que conta, mas vamos nos ater exclusivamente sobre a questão do sensor. Então veja, quanto mais sensível o sensor, mais nítida é a fotografia que ali é impressa. Então, a questão do olhar tem a ver do preparo dos olhos que olham. Mas quando se fala de olhar, nós não estamos falando essencialmente dos olhos, mas das percepções do espírito. Então, quanto mais estamos preparados, quanto mais sensibilizamos ou diminuímos as possibilidades, né, ou ficamos mais detalhistas nas possibilidades da sensibilidade daquilo que nos chega, um retrato mais fidedigno, mais preciso, mais nítido nós temos daquele objeto que contemplamos, né? Como foi dito, nós estávamos conversando antes, o que vai definir, então, o que está sendo visto, porque a incidência da luz sobre o objeto, ela continua a mesma, né? Será a sensibilidade, né, que vai receber esta imagem. Então, se nós temos aí um quadro, nós temos aí um campo sensível grosseiro, a imagem que se forma será grosseiro, e a análise que façamos e o aproveitamento que vamos fazer da imagem, igualmente será grosseiro. Entende? Então, quando ele fala que visão não é exclusivamente dos olhos, que ele diz especificamente, que Emmanuel está dizendo que quanto mais ampliarmos capacitarmos o nosso anteparo de receber aquilo que nos está sendo ofertado, que está chegando a nós do mundo, né? Se nós apurarmos os nossos ouvidos, apurarmos o nosso tato, apurarmos a nossa visão, falando apenas dos sentidos mais materiais, né? Mas apurarmos também as nossas sensações, a nossa permeabilidade para as emoções, a percepção do conjunto das emoções e dos movimentos que o mundo nos traz, maior é o nosso campo sensível de percepção e mais fidedigno o que nós vamos perceber do que está nos sendo colocado. Mas veja, aí vem uma questão. De que forma nós vamos fazer isso? Se nós tratarmos de uma câmera fotográfica, se nós estamos tratando de uma câmera fotográfica, nós vamos falar exclusivamente da questão da formação de imagem. Se nós estamos falando como a visão, uma propriedade vasta e complexa do espírito, que se amplia e se enriquece, e aí com as demais sensibilidades, nós estamos falando de alguma coisa um pouco mais elevada. Nós estamos falando sobre o desenvolvimento das potencialidades do espírito para aquilo que nos está sendo apresentado, para que possamos olhar ou perceber aquilo que está sendo apresentado. Então, na medida que, usando os mesmos termos, nos iluminamos, mais capazes somos de ter um retrato mais fidedigno daquilo que estamos observando. Mas como preparamos o espírito?
Aí vem a outra questão, né? Como que nós preparamos o espírito? Na máquina fotográfica pela diminuição dos pixels e torná-los cada vez menores, mais sensíveis, mais perceptíveis das cores. E se tratando do espírito, quanto mais nos capacitamos segundo a exemplificação de Jesus. Por que eu estou falando de uma forma peremptória, né? Que outros poderiam dizer assim, quanto mais eu estudo física quântica, quanto mais eu estudo filosofias clássicas, quanto mais... Não. A percepção nossa, a nossa capacidade de olhar se amplia, se sensibiliza na medida que nós construímos, né, em nosso espírito, enriquecemos, né, esta propriedade vasta em nosso espírito, segundo, né, a exemplificação feita por Jesus. Por que eu digo assim, como tu fala, eu poderia dizer assim, não, quanto mais eu percebo a possibilidade de haver dinheiro aqui ou ali, ou que eu vejo a possibilidade sei lá, de reprodução ou de alimentação, né, ou de descanso, de proteção, que são os aspectos mais, vamos dizer assim, mais animalescos, né, nosso, que é de procriação, né, o que eu vou alimentar em mim? Né? É isso que vai capacitar os meus olhos aqui representados sobre a nossa percepção das coisas, não é verdade? É isso que vai nos fazer enxergar mais. Enxergar tem a ver com ver, ouvir, sentir, né, as coisas. Mas que a gente possa ter um retrato mais fidedigno, mais compreensível, mais vasto, mais amplo, né, é necessário que capacitemos, né, esse anteparo onde essas informações vão chegar a nosso campo sensível do espírito. Então, muitas vezes, enxergaremos de olhos fechados, né? Eu gosto de citar a ideia do cego de Jericó, né? A famosa passagem que Jesus curou o cego de Jericó, né? Jericó, ele está abaixo de Jerusalém, tem uma série de questões. A questão é que o cego de Jericó grita, filho de Davi, né? Creio em ti, etc. E chega, joga a capa ao lado, tem uma série de histórias, e chega Jesus e pergunta, Jesus ainda pergunta, o que queres que eu faça? Porque ele respeita efetivamente o anteparo de sensibilização do seu espírito para que ele seja fidedigno com sua capacidade de percepção. E ele diz, eu quero que veja, eu quero que eu veja. E Jesus, então, falou assim, que veja. E ele passou a seguir Jesus. Ele não disse assim, Jesus restituiu a sua córnea, né? Trazendo a questão toda na questão da localização, que na nossa pequenez a gente fica querendo localizar nas potencialidades físicas de um olho humano, nas sensibilidades da córnea ou do globo ocular. Não. Nenhum texto, nenhum dos evangelhos que cita o cego de Jericó, ele fala desse sentido. Em um outro ele fala sim, que passou óleo de bacalhau, se eu não me engano, de um peixe nos olhos, a pessoa voltou a ver. É diferente. No cego de Jericó, não, ele disse, e ele passou a ver. Né? Por quê? Porque ele está dizendo nesse ver, nesse sentido, da visão desses olhos, ele construiu, através das suas próprias ações e da confiança em Jesus, e de poder seguir Jesus, saindo daquele caminho em que ele estava na posição de hipopotência, de negando as suas próprias potencialidades, ainda em mendicância, né? Naquela coisa da necessidade de que o outro olhe por ele, ele passou a olhar por ele passou a se iluminar, então ele passou a ver. Não se diz aí dos aspectos materiais da sensibilidade da sua retina, dos seus olhos, mas da sensibilização do seu espírito como uma propriedade vasta e complexa, que se ampliou e se enriqueceu. Então é disso que se trata, olhar. Disso que se tratam os olhos, a nossa capacidade de perceber. É a maneira como percebemos as coisas. Se pegarmos o exemplo dado pelo Fausto, que eu acho muito interessante, dizendo assim, aquela questão do cachorro morto, em que todos viam a podridão que o cercava, o mau cheiro, e Jesus passando, né, ele fala que é de Tolstói, né, de Leon Tolstói, que ele vê, olha que beleza dos olhos. Não que ele não houvesse percebido a podridão que envolvia toda aquela carcaça do cachorro, não. Mas o seu preparo,
o seu campo de anteparo das informações que chegavam estavam focados, estavam direcionados para perceber as belezas em todos os campos. Então, a questão não é o que lhe é mostrado, é como o que se percebe o que está vendo, é como construímos a sensibilização do meu anteparo, para que as informações cheguem para aquilo que nos acontece, aquilo que nos acontece à nossa volta, que nós possamos perceber, né? E a vida, nós sabemos, é um processo, e um processo de relação. Só há amor quando há outro para amar, né? E esse outro pode ser nós mesmos, enfim. A questão é, se nós soubermos construir, nós construímos os nossos olhos. Quando nós dissemos que os olhos são espelho da alma, né? Que o Fausto muito bem sentiu, né? Que os olhos refletem a alma, a nossa alma. Na verdade, nós não vamos ficar olhando para o olho da pessoa e ficar tentando achar ali o desenho no coraçãozinho da pessoa que ela carrega aqui, não. Que os olhos são o espelho da alma, porque os olhos, na verdade, elas não têm função, né, de ficar mostrando as pupilas, as meninas dos olhos para ninguém. Eles são o espelho da alma, por quê? Porque a maneira que eu enxergo, a maneira que eu vejo, que eu percebo as coisas no mundo, tá certo? Será refletida nas minhas ações, se minhas ações são de amor, né? É porque eu percebo o amor nas coisas. Então, veja, o espelho da alma nos olhos de Jesus refletiu na sua expressão verbal de ensinamento, observando a beleza dos dentes do cachorro. Enquanto o espelho daquilo que era observado pelos demais transeúntes refletiam aquilo que seus olhos estavam percebendo, a granulação ou a sensibilidade do anteparo construído em seu espírito e revelar o quê? O que se abstraiu daí? A podridão, refletindo a atenção que era dada a isso para haver, vamos dizer, por haver similaridade, por haver encaixe. Né? Eu acho muito interessante que contam, não sei se é verdade, mas eu acho que a ideia é muito boa. Dizem quando o índio americano, quando viu as caravelas chegando, né, na hora que ele olhou para o mar, que ele estava acostumado a ver, e chegou a caravela, ele não sabia o que era uma caravela. Aquilo não fazia sentido para ele, então apenas por não fazer sentido, veja, não estou dizendo que isso é verdade, estou dizendo que a ideia é interessante. Por não fazer sentido, ele sequer via a caravela. Foi necessário que chegasse alguém para ele e falasse assim, olha aqui a caravela, quase tocando a caravela, para ele perceber que havia caravela, porque aquilo era tão novo que não havia nele encaixe. Encaixe daquela forma, daquela estrutura, daquela coisa que era absolutamente nova, que não havia referencial dentro dele para perceber aquilo. Se não há referencial de beleza, a gente não vê os dentes brancos do cão. Mas se há um referencial alimentado, né, que não está enriquecido em nosso espírito para a podridão, para o mau cheiro, aí nós percebemos e falamos dele. Agora, não, mas eu tenho um referencial de beleza, mas é um referencial de... Mas num cachorro morto, como é que eu posso ter referencial de beleza? Sim, referencial de beleza. Se você tem um referencial de beleza mais alimentado, o mais evidência dentro do seu campo sensível, esse referencial de beleza, referencial da potencialidade de Deus no mundo, né, é aquilo que te chama a atenção, aquilo que você vai refletir. Então pensa, a pessoa, às vezes a gente chega e olha, nossa, que calor, o referencial da beleza divina, da mão do Deus Pai sobre nós, a gente fala, que beleza que eu tenho, né? Vamos falar assim, vou refazer. Nossa, que calor, eu estou suando a beça. Nossa, ninguém merece ficar suando assim. O referencial de beleza é dizer assim, olha que beleza, Deus Pai, que perfeição que é o corpo humano, né? Que a gente sua, a gente é capaz de trocar, né? De poder arrefecer, de poder trocar a temperatura do nosso corpo através do suor. Imagina se a gente fosse jacaré, tinha que andar com uma bolsa de água do lado e ficar se molhando o tempo todo para equilibrar a nossa temperatura. Graças a Deus nós suamos. Obrigado, Deus Pai, que nós suamos. Qual que é? É o meu referencial, a sensibilidade são os meus olhos que percebem a beleza de Deus Pai. Agora, como é que eu cresço nisso? É reverenciando Deus Pai, é tentando buscar o entendimento dele. Entendimento, nós vimos na outra lição que nós fizemos, né? Entendimento é aquilo que se processa na mente,
através das vivências, das construções de amor e da busca de conhecimento. Aí nós formamos o nosso entendimento. Na medida que nós construímos entendimento, nós construímos olhos de ver, olhos de agradecer. Então, muito interessante quando ele fala que, Emmanuel fala que olhos cheios de adultério, ele falando sobre olhos. Dando sequência, né? Ele vem voltando aos olhos cheios de adultério. Eu fiquei muito intrigado quando ele fala sobre a questão de adultério, né? Aí eu sei que adultério, quando ele está falando um termo mais geral. Mas por que adultério e não traição, infidelidade, alguma coisa que poderia remeter a algum outro tipo de percepção? Aí eu estava vendo sobre o sentido da palavra adultério. Fausto bem nos lembrou que quando ele vem falando de adultério, ele está falando de uma maneira de uma extensão maior, no sentido de questões que quebram contratos, né? Quebram situações. Mas mas eu falei assim, mas por que adultério? Por que falar olhos cheios de adultério? Aí eu fui olhar que é adultério. Quando eu coloco assim, gente, é o dicionário da internet, tá? Se eu falar a fonte, olhar na internet, vai estar isso. Diz o seguinte, que é uma violação, adultério, é uma transgressão da regra da fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, né? Então, gente, quando ele está falando de adultério, ele está falando de uma transgressão da regra da fidelidade conjugal, da fidelidade do casamento, né? Eu vi vários textos a respeito de casamento, inclusive tem um muito interessante, que a pessoa fala assim, esse negócio de juntar trapo não é casamento não, porque se junta trapo, desfaz trapo à vontade. Casamento é um compromisso, é um contrato. Achei muito interessante isso. Mas eu falei assim, mas por que ele está falando então necessariamente sobre a transgressão de um contrato de casamento? Aí eu peguei e falei assim, por que ele veio falar em casamento? Vamos entender por que ele fala de adultério. E eu percebi que a questão do adultério era muito presente no Evangelho. Lá em Êxodo 20:14, não cometerás adultério. Depois nós temos em Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus 13:4, que fala o casamento é honroso entre todos e o leito sem mácula, mas os fornicadores e adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13:4. Então a questão, vamos brincar aqui, a questão da pulada de cerca é o ponto do adultério. É a questão da conjunção carnal. E conjunção carnal no que representa, se nós analisarmos os três aspectos mais representam a animalidade no homem, são os três elementos mesmo que constituem a luxúria, a gula e a preguiça. Então nós estamos tratando objetivamente na luxúria, aquilo que mais prende o homem na sua condição, vamos dizer, animal, né? Então está tratando exatamente disso. Aí eu fui ver, para poder tentar entender, o que se tratava casamento. Então vamos ver o que é casamento. Claro, gente, que nós poderíamos ter conceituações das mais diversas de casamento, e todas elas sob os olhos mais amorosos possíveis. Mas eu queria trazer aqui alguma coisa que nos balizasse esse raciocínio de uma forma bastante objetiva. Mas estão pegando de dicionário para ficarmos isentos, né? Poderíamos, como alguns fazem, buscar as questões linguísticas, mas a questão linguística reflete a cultura de um povo, né? O seu significado, né? Reflete a cultura do povo. E no nosso povo, da maneira geral, casamento é um vínculo estabelecido entre duas pessoas e que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade. Intimidade recíproca, né, interpessoal, cuja representação arquetípica é a coabitação, embora possa ter visto muitos como um contrato. Então, veja, estamos entendendo que casamento é uma relação, que eu achei mais interessante, é um vínculo estabelecido. É um vínculo, se um vínculo foi estabelecido, ele pode ser estabelecido de várias formas. Por exemplo, o vínculo do nascimento de um filho é estabelecido com o nascimento dele. É um vínculo transcendente, né, vamos assim dizer. É claro que o vínculo também de uma relação estabelecida entre duas pessoas é um vínculo de escolha. Então, eu escolho estabelecer com a pessoa um vínculo interpessoal de intimidade. Isso que é o mais interessante. Puxa vida, se é um vínculo interpessoal de intimidade, eu me peguei muito na palavra intimidade. Aí eu fui ver o que é intimidade. Claro que nós sabemos o que é intimidade, né? Sou íntimo de alguém, né? Mas que diz respeito aos atos, sentimentos ou pensamentos mais íntimos de alguém.
o que está mais profundo de alguém. Então, veja, quando você faz um casamento, eu estabeleço uma relação, né, interpessoal de intimidade, não é uma relação superficial. Tá certo? É uma relação em que se comungam os aspectos mais profundos de cada ser. Então, são duas pessoas que estabelecem entre duas pessoas uma relação. Né? Uma relação de profunda intimidade, onde eu vou me relacionar com essa pessoa, não através de questões superficiais ou materiais, mas onde eu vou estabelecer essa relação com ela naquilo que em mim é mais profundo. É uma troca daquilo que de mim é mais precioso. E outra, é uma escolha que eu faço. Eu não estou dizendo com isso que exista aí uma facilidade ou que seja alguma coisa... Não, eu estou dizendo que é o seguinte, que é desta natureza que nós falamos de casamento. Casamento, e aí quando a gente pensa assim, puxa vida, eu acabo nessa coabitação, nessa relação interpessoal íntima, eu acabo me relacionando em todos os outros aspectos, né, que refletem a minha intimidade. Né? Por exemplo, escova dente junto, né? Ou trocar de roupa no mesmo quarto, as próprias relações, vamos dizer, sexuais, existe uma profunda relação de intimidade. Você escolhe compartilhar com uma pessoa, né? Através de laços profundos de afeto. Uma relação. Então é algo que diz respeito a você, onde você tem de mais profundo, onde efetivamente somente Deus Pai tem acesso. Você e Deus Pai. Você pega aquela parte em você mais profunda e se dispõe, através dela, se relacionar com a parte mais profunda de outra pessoa. Isso é casamento. Tá certo? E todas, quando a gente busca, veja, que nem o espírito não está evoluído, ele está lutando diariamente com suas más tendências. Um casamento também exige, né, diariamente que façamos esse tipo de escolha. Mas veja, é uma escolha que nós fazemos e colocamos com o mais íntimo. Nosso se relaciona com o mais íntimo do outro. E, por consequência, tudo que advém dessa intimidade, afinal de contas, essa parte profunda é que estabelecem os nossos olhos. É aquilo que existe de mais profundo que nós percebemos que será refletido a partir que nós recebemos. Então, a ação de uma pessoa que nós casamos, ela será percebida na nossa intimidade, no anteparo que tenhamos construído. Agora, observe, eu havia dito para vocês o seguinte, que só existem duas pessoas que são capazes de vivenciar dentro da sua profundidade, ter um conhecimento profundo, íntimo, real com você. Esse íntimo que nem mesmo a pessoa com que você casou, ele pode ter uma noção, né? Mas a única outra coisa que consegue estar na sua intimidade é Deus. É Deus Pai. Então, se é uma relação interpessoal de intimidade, do íntimo, do mais profundo, existe, na medida que nós aperfeiçoamos essa vasta propriedade que enriquece do espírito de olhar, e olhar sob o ponto de vista das nossas percepções da sensibilidade, né? Através da observação da exemplificação de Jesus, mas cada vez mais nós passamos a perceber no nosso íntimo a presença de Deus Pai. Porque ressalta na nossa sensibilidade a valorização que nós demos do belo segundo Deus Pai. Né? Dessa coisa, como diria a definição de Deus, feita, né, que os espíritos deram para Kardec, que é, oh meu Deus, me fugiu completamente, que é a parte inicial de todo mundo, né? Alguém me ajuda aqui, escreve aqui, que me sumiu completamente, né? Que Deus é o início de tudo, né? A parte divina em nós, ela é presente na nossa intimidade, e isso capacita a nossa capacidade, capacita o nosso olhar, capacita a nossa capacidade, capacita o nosso olhar, não é verdade? Então eu fiquei pensando assim, ele está falando em casamento, porque está se referindo ao compromisso que estabelecemos no campo da nossa intimidade com Deus,
para poder lançar olhar sobre as coisas. Aí ele vem com o termo, né? Olhos cheios de adultério. Então, quando a gente pensa lá atrás, quando nós colocamos que o adultério é a transgressão desse contrato, pois é, Deus é o princípio inteligente. Obrigado, Lília. Mas é outra questão, que é a causa primária de todas as coisas. Deus é a causa primária. Então, se é a causa primária de todas as coisas, há de descobrirmos, então, essa causa primária em nós mesmos, que é enriquecendo o nosso espírito, né? Que é essa causa primária em todos nós. Eu me lembrei, você falou princípio inteligente, eu já lembrei do restante. Mas veja, então quando os olhos estão cheios de adultério, quer dizer que essa nossa forma de olhar, esse anteparo que construímos, está cheio de uma visão distorcida, de quebra de contrato. Está cheio não de sensibilizações outras, mais profundas, ou sensibilizações mais finas, como seria de um sensor mais fino da câmera fotográfica, com mais próximo de Deus, mas estar mais grosseira. Nós estamos com anteparos valorizando muito mais a podridão dos cães, né, do cachorro morto, do que propriamente os seus dentes. Verdade? Então, por isso que esses olhos cheios de adultério, é que nós estamos, assim, cada vez mais, nós temos colocado, nós temos valorizado, né, aquele aspecto em nós que é mais animalesco, que é mais, que tem encaixe com as coisas que não são boas. É isso que ele diz sobre olhos adultérios. Por isso que ele diz que constitui rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Eu acho interessante quando ele fala que é de rebelde, é que se rebela. E não existe maior sinal de imaturidade do que a rebeldia insensata. Né? Há de se rebelar contra as nossas próprias más disposições. Né? Mas é uma rebelde enfermidade, ela que insiste em prevalecer, né, nas nossas lutas evolutivas, porque a nossa luta evolutiva é cada vez mais perceber a causa primária divina em nós, é aumentar aumentar o nosso campo de sensibilidade, diminuir os pixels, para termos mais pixels de percepção através do ouvido e das próprias emanações do ambiente. A gente possa ser capaz de fazer um retrato mais fidedigno da realidade, segundo os parâmetros exemplificados por Jesus. Aí ele completa: raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam com instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Veja, raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, porque ele está dizendo exatamente isso. Dá a impressão que a gente fala assim, que a lâmpada abençoada, né? Então a gente fala assim, vou utilizar os olhos de lâmpada abençoada. Ficar jogando luz, assim. Né? Não vamos ser literais, né? Ser lâmpada abençoada é que na medida que nós aumentamos a nossa capacidade, nosso anteparo, nós passamos a enxergar com mais precisão e mais longe. É aquela história. Se nós assentemos através da eletricidade divina de Deus Pai, através das nossas ações de amor, lâmpadas, maior o nosso campo de visão. Aquela história do quarto escuro, você acende uma lâmpada, você vê e fala, olha, tem coisas a serem arrumadas. Se você aumenta a intensidade dessa luz, você vê que o quarto é um pouco maior, você enxerga um pouco mais na frente, e mais coisa a ser arrumada. Então, você acender lâmpadas é capacitar o seu anteparo de percepção das luzes, né? Ou das relações daquilo que te chega. Né? E isso, por que eles falam que poucos conseguem isso como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária? É que, na medida que tratamos das construções de amor, nós estamos lembrando da questão da mente, nas construções de amor, o que nós estamos fazendo é aumentando a nossa percepção da realidade que nos cerca. Porque nós construímos olhos de ver. É a palavra evangélica que mais aparece. Olhos de ver. Então, olhos de ver constitui material de trabalho santificante. Porque nós sabendo, conhecendo, fala, o cego, ele cai no buraco por não conhecer o caminho. Na medida que nós temos luz, nós podemos ver o caminho. Né? Então, ele passa a ser instrumento de trabalho. Né? Então, assim, não é uma lanterninha de brincadeira. Homens comuns, eu acho interessante quando ele fala homens comuns, ele não quer dizer, eu acredito, Emmanuel, porque na frente ele vai colocar, que são homens cristianizados, mas homens comuns, afeitos ou interessados no dia a dia da palavra, né, da vida ordinária,
Quando eu digo ordinária, não sei que a dívida seja menor, mas do dia a dia, das coisas necessárias do dia a dia. Habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores. É como eu disse, se eu construo em mim, foco meus interesses, meu anteparo para questões interiores, aquilo que vai ressaltar aos meus olhos são as questões que fazem sintonia com aquilo que eu estou construindo. Não é verdade? Não adianta você querer perceber. Eu acho interessante que eu gosto de fazer essa analogia fotográfica. Você já viu as câmeras de calor, né? Elas vão empregar aquilo que tem calor. Né? Não adianta você colocar construções de cores diversas se elas não tiverem temperatura para serem medidas e estabelecerem imagens a partir da temperatura. Da mesma forma, uma câmera que se atém a cores não vai ler temperaturas. Se eu construo um anteparo voltado para os interesses menos, para os interesses inferiores, os meus olhos perceberão. Certa vez eu ouvi de um grande empresário uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: em momentos de crise, você vai fazer o quê? Você vai chorar ou vai vender lenço? Que ele não enxergava os momentos de comoção como uma possibilidade de crescimento íntimo, ele enxergava como uma oportunidade comercial, porque é o anteparo que ele havia criado, ali naquela circunstância. Por outro lado, uns cristianizados, quando veem momentos de crise, eles veem o seguinte: você vai ficar no momento para ficar no coitadismo, de se colocar, vitimizar, no momento de aplicar o que você tem estudado, as exemplificações de Jesus na sua vida, como uma oportunidade de crescimento espiritual. Já é uma outra conotação desse significante que foi: você vai vender lenço ou chorar. Né? Quer dizer, a mesma frase, ela pode ser aplicada de forma diferente, de acordo com o anteparo, com os olhos, ou seja, com a sensibilização ou na construção de luz que foi feita no espírito de quem fala. Não é verdade? Ele fala. Que eles dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anota a função benemérita dos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais imediatos que lhe possa oferecer. Vejo um campo florido, um campo cheio de produção, eu não vejo a possibilidade de dar comida para os mais necessitados, mas a maneira com que eu possa vender tais grãos. Entende? Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana que segue não longe deles. Veja, eu fico lembrando do seu Jorge, né? Amiga da minha mulher, tá me dando bola, mas a carne é fraca, né? Premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Eu fico achando engraçado pelo seguinte: por que a irmã não veio falar em situações dessas? Quer dizer, ver lucro e ver a irmã já amiga da minha mulher, né? Porque ele está falando exatamente daquelas questões do adultério, em que os olhos são de adultério, que os nossos olhos estão voltados para o que é mais animalesco, que é exatamente a luxúria, a gula e a preguiça. O adultério é a traição naquela proposição que nós fizemos de suplantar essas questões animalescas nossas e crescermos no casamento, nas relações interpessoais, íntimas, né? Na intimidade, nesse casamento de intimidade que fazemos ou percebemos termos feito com Deus Pai, quando ele é causa primária de todas as coisas, inclusive de nós mesmos, quando ampliamos nossa percepção, nosso anteparo de sensibilização. Se nós caímos em adultério, é porque nós largamos isso e focamos, né? Focamos naquilo que é mais inferior em nós mesmos. Então, a amiga da minha mulher, que poderia ser, que está caminhando junto conosco, afinal de contas é uma amizade, eu brinco por causa do seu Jorge, né? Você já viu a música? Pois é, pois é. A gente já está premeditando, achando que está dando bola, querendo bola. O que é? Por isso que eu achei interessante, quando ele fala em adultério, ele está falando de casamento, de relações íntimas. E está falando da maneira como nós nos apegamos naquilo que mais nos prendem na animalidade, que é exatamente a luxúria, a preguiça e a gula. Né? Olha, se encontram companheiros nos lugares em que atendem objetivos inferiores. Quais objetivos inferiores? De relevância, né? de dinheiro, né? De protagonismo, né, no mundo, né, não reconhecem como possíveis portadores mais elevados, porém como concorrentes a seus próprios propósitos menos felizes. É como você olhar para o seu chefe que está no comando e dizer o seguinte: eu quero o lugar dele, que esse cara não presta, não. Isso aí é gente ruim, você está ali porque roubou muito. Você acha que está ali
não consegue entender que talvez as pessoas estejam ali pela capacidade, por exemplo, seria uma outra interpretação, que ela tem de vencer as vaidades que o dinheiro pode trazer, ou saber lidar com a posição que lhe foi colocada por Deus Pai, a ser bom, ou poder agir de uma forma mais elevada, né? Com ideias mais elevadas, aqueles que estão subordinados a eles. Mas, como eu me situo numa situação inferior, eu não tenho olhos de ver as possibilidades que Deus colocou para aquela pessoa. Mas sim, com olhos de inveja escura, em que não basta eu ter o que você tem, eu quero também que você caia. Né? É muito interessante isso, é a formação dos olhos, é a formação do anteparo que nós utilizamos, né? Eu acho interessante assim também. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro. Eu acho muito interessante que ele fala um brado. Quando você faz um brado, você não fala o psiu, né? Vou fazer de novo. Quando você dá um brado, você grita, você chama atenção, você escancara, você não fala psiu. Dá licença, você não faz assim. Você dá um brado, você grita, porque é importante, porque é urgente, porque é necessário. Né? Presta atenção. Eu não estou falando de assim, pode ser para amanhã. Não, é agora. Por isso que é um brado de alarme de Simão Pedro. Né? Ouçamos esse brado, porque a coisa é urgente. Se nós começarmos, acho que foi Zenaide que postou uma frase que eu achei muito interessante, se você começar agora, daqui a um ano você vai ficar feliz. Eu achei muito interessante. Né? É agora. Porque cada aquisição que fizermos agora não será importante amanhã, depois, e nossa luta começa agora. Olhos optimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Né? Eu lembro até que o cão estava no caminho, né? O cão morto. E aí vem, contudo, eu acho interessante assim, sobre a questão de... Deixa eu voltar aqui, só para poder dar uma olhada aqui no que eu ia falar com vocês, só para a gente fechar. Não, então é isso mesmo, perdão, tá, gente? Esse é o amigo confuso aqui. Olha, olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Aí, só para poder nos ajudar, tem no livro de Páginas Edificantes, com psicografia da Alda, queridinha, de Miramês, o capítulo chamado Afetividade, tem um trecho que fala assim, contudo, todos nós, está falando de todos nós, todos são, inegavelmente, você lembra quando falamos falando que Deus é causa primária em todos nós, né? Portadores de virtudes, pois herdeiros do Pai, somos herdeiros do Pai, trazem em si os atributos de amor para expressarem na convivência do dia a dia os sentimentos que os explicitam. A compaixão, a solidariedade, a mansuetude, a brandura, a afetividade. Ele estava falando sobre afetividade. Então, veja, eu acho muito interessante que se a gente se reconhece como ainda tendo encaixes muito perfeitinhos para as coisas inferiores, né? Nós podemos fazer um exercício, que é isso que é proposto por Miranda Muniz, para que a gente possa aprimorar isso. De que forma? Né? A gente possa, no dia a dia, expressar sentimentos que nós temos por sermos herdeiros de Deus Pai, basta que o busquemos em nós, para que eles possam ser permanentes na nossa placa sensível daquilo que olhamos com os olhos, com os ouvidos, com as sensações, com os sentimentos, com a percepção do exterior que nos chega, que é a compaixão, a solidariedade, a mansuetude, a brandura, a afetividade. Eu brinco que nós estamos hoje com esse compromisso essa semana de botar olhos melhores sobre tudo que vermos, né? E que eu até comentei que seria começarmos pela manhã a olharmos no espelho e olharmos com olhos melhores para nós mesmos. Agradecidos que estamos de estarmos nesse mundo. E vamos fazer também outro exercício que eu gosto que a gente faça. A gente treine um sorriso. A gente olha e fala assim, treinar um sorriso. Olha que coisa boa. Né? Tem um programa, acho que é japonês, que eles fazem lá, exercício de gargalhada, eles começam a fazer assim, para poder treinar o corpo a rir das coisas. Nós não precisamos chegar a tanto, quem quiser pode, vai ser ótimo, mas o importante é treinar o exercício. A gente, treinar o exercício, exercitar o sorriso. Eu troco as palavras, sou muito maluco. Né? A gente treina um sorriso. Né? Será que... Né? Treina assim, ser chamado e responder com um sorriso. Imagina, você está aqui, aí você treina, alguém bateu nas costas, aí você vira. Pois não.
né? Imagina, se alguém for brigar com você, te dá uma cutucada para você virar, na hora que você virar, você já vira assim, ó. Pois não, já desarma o outro. Isso é treinamento de brandura, mansuetude, de receptividade. É a forma de colocar pixels pequenininhos de percepção para ter fotografias melhores, de poder receber, de construir olhos de ver. De quando olhar para a pessoa, com um sorriso, ela já vai ficar recebendo, porque os olhos dela vão saber reconhecer de que há alguém ali desarmado, pronto a entregar. Não quer dizer que deixa de ser sério. Eu posso ser sorriso e ser sério. Eu não preciso colocar paletós para falar coisas sérias. Mas eu posso ter um sorriso e falar coisas profundas e sérias e amorosas. Porque aí eu estou treinando brandura, mansuetude, para construir afetividade. Né? Ele termina o dia, depois fala que Jesus, com afetividade, é até interessante aqui no texto, ela fala assim, com afeto, Jesus envolvia todos com seu olhar. Com afeto, ensinava todos a amar. Então, a gente ensina na medida que a gente fala, eu recebo com um sorriso, estou aberto, estou disposto. Né? É uma forma de nós construirmos anteparos mais sensíveis, melhores para os demais. Né? E, finalmente, ele termina dizendo assim, ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. Quer dizer, falar assim, estou precisando vigiar. Vigiar como se vigiasse os demais. Não. A vigilância é interna. Vamos vigiar nós mesmos, vigiar nossas ações. Tá? Ele fala assim, não invoca isso não, que vigiar o outro não. O homem cristianizado, não o homem comum, e prudente, sabe contemplar os problemas de si mesmo. Olha, o problema é com você mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal, onde o mal ainda não existe. Gente, quando ele fala ainda, eu fiquei refletindo. Quer dizer, ele não existe, que ele ainda vai existir? Não. Ele passa a existir na medida que você o conforma, você o molda, de forma a encaixar a sua pequeneza, a sua inferioridade. E aí você o contamina. Entende? A pessoa chega e fala assim, nossa, fulano comprou um carro lindo, nossa, que coisa boa. Aí, na inferioridade da sua inveja, você fala assim, sei, vai ver que é batido. Não, é novinho, já, tá achando que roubou. Já começa a contagiar o outro. Assim, será mesmo? É mesmo? Te contei não? Aquilo ali, minha filha. Né? Não, você já viu gente assim, né? Assim, fulano vai viajar. Assim, uai. Mas fiquei sabendo que estava devendo IPTU, como é que vai viajar? Já está contaminando. Por quê? Porque consegue apenas ver o que está de putrefato no caminho. Não é isso? Muito bem. É isso, eu acho que nós temos que trazer. Se alguém tiver alguma pergunta, se eu conseguir responder, eu conseguir fazer algum tipo de comentário, eu agradeço muito a presença de vocês. Essas quartas-feiras são abençoadas. A Kátia deu uma música linda, todo mundo trouxe coisas tão gostosas, tão boas. Queria lembrar para vocês o seguinte, que nós já estamos com o nosso site no ar, tá? As informações, nós estamos trabalhando, queria agradecer a equipe de comunicação, vou mandar aí para o Vanderlei, o João Aze, que imprescindível para que isso acontecesse, né? E temos também o Instagram com toda a sua equipe, nós estamos estruturando, e todas as informações do Instagram será pelo Senfis_oficial, que é onde tem as informações mais importantes do nosso canal. Agradeço a todos vocês e vamos pedir, se o Fausto puder, né, Fausto, se estiver aí disponível, fazer uma oração final para a gente encerrar as atividades de hoje. Pode ser, nosso amigo? Pode, estamos aqui ainda, firme. Então vamos lá. Muito obrigado, viu, Fausto? Muito obrigado. Obrigado a você, viu? Então, nós vamos agradecer a presença de todos, carinhosamente guardar nas nossas mentes, nos corações, as orientações lindas, vindas dos ensinamentos de Jesus Cristo, e dizer a Ele, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade abençoada dessa manhã ensolarada, bonita, alegre, onde ouvimos algo que vem transformar
em nossas consciências uma condição de vida saudável, justa, para que possamos caminhar na tua direção, sempre confiante, Senhor, porque assim são suas palavras, suas orientações. Então aqui fica o nosso profundo agradecimento e o desejo de que cada um de nós, neste momento, possamos sentir a suave energia de ver o amor do próximo sempre, sempre, sempre manifestando nos corações de todos os homens da terra. Muito obrigado, Senhor. Nós encerramos com muita alegria. Obrigado, Dr. Bittencourt, por toda a sua equipe e o seu trabalho amoroso e fraterno. Que assim seja. Graças a Deus.